Para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? E mais importante, como a gente pode saber se ele está sendo bem usado? Bom, hoje nós vamos mergulhar no processo que existe exatamente para responder a essas perguntas: a auditoria do setor público. E para começar essa análise, a gente parte de uma questão que, no fundo, todo mundo que paga imposto já se fez em algum momento. Pois é, essa pergunta é a base de toda a confiança que a gente deposita, ou deveria depositar, no governo. E a resposta para ela está num mecanismo chamado auditoria do setor público. É um sistema de freios e contrapesos, sabe? Uma verificação independente, objetiva, para garantir que o governo está de fato cumprindo o que promete e usando os recursos de um jeito inteligente. Ok, essa definição parece um pouco técnica, mas a ideia é simples. Pensa numa régua. De um lado, você tem o que o governo fez, do outro, o que ele deveria ter feito, de acordo com as leis, as regras, os objetivos. O trabalho do auditor é justamente esse: pegar essa régua e medir se uma coisa bate com a outra. E o objetivo final vai muito além de só ficar apontando o dedo para erro, viu? A ideia é garantir que os serviços públicos, sabe, escolas, hospitais, segurança, melhorem sempre. É como se fosse um ciclo de feedback constante para construir um governo mais forte e, claro, mais confiável para todo mundo. Mas quem participa desse jogo? Para a auditoria funcionar de verdade, ela depende de 3 peças-chave. Cada uma tem um papel muito bem definido nesse tabuleiro. Olha, a analogia com o futebol aqui é perfeita. O auditor é o árbitro que está ali para garantir que as regras do jogo estão sendo seguidas. A parte responsável é o time em campo, cujas jogadas estão sendo analisadas. E os usuários previstos? Bom, somos nós, a torcida, que no fim das contas só quer saber se o jogo foi justo e se o resultado é para valer. Certo, mas o que exatamente esses árbitros estão procurando quando entram em campo? Dependendo do objetivo, existem basicamente 3 tipos de auditoria, e cada uma delas tem um foco bem diferente. Vamos olhar de perto essa tabela. Primeiro, a auditoria financeira. Essa é a mais clássica. A pergunta dela é simples: as contas fecham? O governo disse que gastou X numa obra. Ele gastou X mesmo? Depois, a gente tem a auditoria de conformidade. Aqui, a questão é: as regras foram seguidas? A licitação para essa obra seguiu a lei direitinho? E, por fim, talvez a mais interessante, a auditoria operacional. Ela vai além dos números e das regras e pergunta: essa obra resolveu o problema que deveria resolver? Ela foi a forma mais barata e eficiente de fazer isso? Cada tipo, portanto, responde a uma pergunta fundamental. Agora, para que todo esse processo tenha credibilidade, os próprios auditores precisam seguir um código de conduta super rigoroso. São as regras do jogo deles, que garantem que a auditoria seja levada a sério. Esse esquema aqui mostra a espinha dorsal do trabalho de um auditor. Existem princípios gerais, como ética e controle de qualidade, que valem para tudo. E também existem princípios específicos para cada fase do processo: o planejamento, a execução do trabalho em si e a elaboração do relatório. Juntos, tudo isso forma o guia para uma auditoria sólida e confiável. E de todos os princípios, o mais fundamental é este: ética e independência. Pensa bem, alguém confiaria no apito de um juiz que é torcedor declarado de um dos times em campo? Claro que não. A lógica para os auditores é exatamente a mesma. A imparcialidade deles é a garantia de que o relatório final é crível. Outro princípio essencial é o ceticismo profissional. Isso não quer dizer que o auditor é desconfiado de tudo, não é isso. Significa que ele tem uma mente questionadora. Ele não aceita a primeira resposta de cara. Ele pergunta por quê, como, me mostra a prova. É essa postura investigativa que muitas vezes descobre problemas que poderiam passar batido. Beleza. Depois de todo esse trabalho investigativo, como é que as descobertas são comunicadas? A forma como os resultados são apresentados é a peça final para construir, ou, em alguns casos, reconstruir a confiança na gestão pública. A palavra-chave aqui é asseguração. Basicamente, é o selo de confiança que o auditor dá. Ele informa a quem está lendo o relatório o quão fundo foi o exame e, por consequência, o quão confiáveis são as conclusões que estão ali no papel. E essa confiança não é toda igual, não. Existem 2 níveis principais. A asseguração razoável vem de uma investigação profunda, detalhada. Ela dá um grau de confiança bem alto. Já a asseguração limitada, como o nome sugere, vem de um exame menos extenso, oferecendo um nível de segurança mais moderado. A escolha entre uma e outra vai depender do objetivo e da profundidade que a auditoria precisava ter. No fim das contas, tudo se resume a isso:
A auditoria cria a expectativa de que o governo será cobrado. Ela não é só um relatório que vai para a gaveta. É uma ferramenta poderosa para garantir que as entidades públicas façam seu trabalho do jeito certo, com eficiência e ética. E essa pergunta final traz tudo de volta para a nossa realidade. A auditoria pública não é um bicho de sete cabeças, um conceito abstrato. É a ferramenta que a sociedade tem para cobrar que os programas que afetam a vida de todo mundo funcionem de verdade. Então, da próxima vez que alguém ouvir falar num relatório de auditoria, vale a pena lembrar, é o dinheiro público em jogo e é direito de todos saber como ele está sendo usado.